O regulamento de 2026 da Fórmula 1 levantou muitas expectativas. Será que teremos um campeonato mais parelho do início ao fim? Será que os carros serão mais fáceis e simples de ultrapassar? São vários os questionamentos. Para o público, as preocupações são baseadas no entretenimento das corridas. Porém, para as equipes e pilotos, a coisa está um pouco obscura. E mesmo com a tradição das equipes destacarem pontos negativos a cada mudança de regulamento, temos umas coisas a comentar aqui. O regulamento de 2026 ainda nem entrou em vigor, as equipes nem estão fazendo seus próprios carros nesse momento, mas as preocupações já começam a surgir. Seja questão de segurança, seja questão de velocidade, seja questão de peso e seja em questão até mesmo de dinâmica de corrida, que são as coisas que acontecem durante um GP. Tudo isso eu vou te contar nesse vídeo, então vamos lá. A começar pela segurança em relação à aerodinâmica ativa. Um dos destaques vai ser a asa dianteira e traseira, que serão retráteis nas retas, sendo esse o chamado modo X, que em tese seria acionado diretamente pelos pilotos em determinadas áreas da pista. O problema é que já se fala que essa asa seria acionada automaticamente e não pelos pilotos, o que é um problema. Um defeito no acionamento ou desligamento acidental da asa, se assim podemos dizer, numa zona de frenagem ou aceleração, por exemplo, poderia causar acidentes sérios. O carro poderia facilmente perder o controle e o final você já sabe, brita, na melhor das hipóteses. Sendo sincero, torço que seja acionado pelos pilotos mesmo. Todos aqui concordamos que é assim que deve ser feito, pelo menos na teoria. No entanto, isso incrivelmente já virou uma preocupação. E não é só isso. Uma coisa que a gente comemorou bastante foi a redução de peso esperada dos carros. Ao que parece, o limite mínimo de peso terá redução de pelo menos 30 quilos. O que, de acordo com os meus cálculos nada apurados, fazem um carro de Fórmula 1 atual ficar 1 segundo mais rápido. E eu tô falando bem sério, é mais ou menos isso. O problema é que as equipes não sabem se vão conseguir isso. James Vowles, chefe da Williams, disse, entre aspas, é impossível alcançar essa meta, que mesmo sabendo que não é algo obrigatório, um carro de Fórmula 1 não necessariamente precisa estar nesse peso mínimo, a gente também sabe que isso faz toda a diferença. Uma equipe com um carro mais ou menos, porém mais leve que as demais, é capaz de ter bons resultados assim. E a julgar pelas equipes tendo problemas no regulamento atual, sendo que a gente já está indo para o 3º ano, não dá para esperar muita coisa. Um abraço aí para a Alpine. E a gente vai ter que falar também da dinâmica das corridas de acordo com essa asa dianteira retrátil, já que qualquer probleminha nessa asa vai fazer uma corrida de algum piloto ser completamente destruída. Por exemplo, se algum piloto bater num carro da frente, essa asa vai necessariamente precisar ser trocada, tanto em pontos de vista de aerodinâmica e desempenho, quanto também de segurança, já que qualquer defeito pode levar um carro para o muro, bem como qualquer defeito pode fazer um carro andar mais lento que os demais. Mas é aquilo, nesse ponto faz mais parte da corrida, já que se algum piloto é barbeiro o suficiente de se chocar com o carro da frente, em tese, uma corrida ser destruída por uma troca de asa é a troca por isso ter acontecido. Mas as coisas até pioram um pouco, porque talvez o carro esteja um pouco mais lento. Dos pilotos que se pronunciaram, temos Lewis Hamilton, que comentou o novo regulamento e disse que, apesar de não ter pilotado no simulador, a galera que falou para ele como que está o carro de 2026 disse que está um pouco mais lento. O que me lembrou um pouco 2014, o ano em que até mesmo os carros da Fórmula 2 estiveram mais rápidos que alguns da Fórmula 1. E, incrivelmente, isso também foi mencionado indiretamente. James Vowles, de novo, ele citou que a Fórmula 1 tem que se preocupar em ser o pináculo do esporte a motor, falando sobre ser a mais rápida e que os carros novos serão apenas mais alguns segundos rápidos do que os da Fórmula 2 atualmente. Inclusive, falam até que o feeling de um para outro é um tanto parecido. Mas lembrando, o regulamento ainda vai ser aprimorado, tudo ainda é muito prematuro. O carro que a gente viu não necessariamente vai ser o carro que a gente vai ver em 2026. Preocupações são válidas, porém não são tão graves assim. As equipes nem começaram a criar os carros e já estão preocupadas. Essas reclamações são a coisa mais normal em termos de mudança de regulamento. É o famoso medo de desconhecido, ou só choro mesmo. Normalmente algumas equipes reclamam porque sabem que não vão atingir determinada meta estipulada e aí jogam para a mídia, que assim divulgam as falas, que fazem barulho entre os fãs, o que joga a pressão de volta para a FIA e assim ela arruma um jeito de deixar todo mundo satisfeito. Em outras palavras,
Vai ver esse receio, por exemplo, do James Valles de não alcançar o limite mínimo, é um jeito de dizer, fia, o meu time não vai conseguir. Aumenta um pouquinho isso para deixar todo mundo feliz. O regulamento é embrionário, como eu disse, é normal essa preocupação, mas saibam que provavelmente teremos mais algumas alterações antes do carro final de 2026 entrar na pista. No fim, é por isso que as equipes estão preocupadas, mas cada um está defendendo o seu. De preocupação mais séria mesmo, só a questão da segurança, que a FIA disse que fez melhorias, então assim esperamos que funcione e que tudo dê certo, principalmente nesse ponto. Mas e aí, o que você acha? É choro das equipes? Qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo o que você pensa dessa história. Se você gostou desse vídeo, gostou de saber tudo isso, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal para ver mais vídeos meus aqui falando de Fórmula 1. Bom, te vejo no próximo vídeo. Se você quiser saber dos detalhes do regulamento de 2026, assista ao vídeo que está aparecendo agora na tela e eu te vejo por lá. Bom, te vejo no próximo. Até lá.